Você já tentou se apresentar para um italiano ou para alguém na Itália, mas se sentiu perdido? Essa pode ser uma situação um tanto quanto constrangedora, não é? Mas fique tranquilo, tranquila, porque neste vídeo eu vou te ensinar como cumprimentar e como se apresentar sem passar vergonha. Então preste muita atenção e fique aqui até o final. Ciao a tutti! Eu sou o professor Martin e seja muito bem-vindo ao canal Italiano com Martin. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje e é exatamente por este motivo que agora eu vou te ensinar como cumprimentar e como se apresentar de forma natural em italiano. Vamos imaginar o seguinte: você está fazendo uma viagem pela Itália e entra em um café. Pode ser em Milão, Roma, Veneza ou qualquer outra linda cidade que tem na Itália. O que você diz? Como você cumprimenta as pessoas que já estão lá? Você vai dizer olá? Hi, hello, hola, guten Morgen, bonjour? Não, vamos aprender juntos. Mas, antes de começarmos a ver as palavras e as frases para cumprimentar e para se apresentar, nós precisamos relembrar algo muito importante. Assim como no português, em italiano também nós temos duas maneiras para nos comunicar com as pessoas, que é a maneira informal, aquela que é usada com amigos, familiares e pessoas mais próximas, e temos a maneira formal, que nós usamos com pessoas mais velhas, pessoas com cargo mais elevado. E na Itália isso é levado muito a sério. Então aqui nós vamos fazer uma separação entre o informal e o formal, começando com informal. Então vamos lá. O primeiro cumprimento informal e clássico do italiano que nós temos é a palavra ciao. Ciao, que significa oi ou olá. E a palavra ciao, ela tem um uso muito interessante, porque ela vai ser usada tanto para cumprimentar, quando você chega, quando você encontra a pessoa, e também para se despedir. E atenção, tenha muito cuidado com os vícios de linguagem da língua portuguesa, porque em português é muito comum que nós troquemos a letra O no final de uma palavra para U. Em italiano nós não podemos fazer isso. Então a palavra ciao termina com O, nós vamos pronunciar um O. Não vamos falar tchau, é ciao. Ciao, va bene? Então você pode encontrar alguém na Itália e falar ciao informalmente e depois lançar um cumprimento de turno. O que é um cumprimento de turno? Em português seria o nosso bom dia, boa tarde e boa noite, que em italiano também são muito usados. Começando com buongiorno. Buongiorno, que significa bom dia. Repete aí comigo em voz alta. Buongiorno. Depois nós temos buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Atenção, buon pomeriggio significa literalmente boa tarde. Porém, esse cumprimento não é usado em todas as regiões da Itália. Então, caso você esteja passando por alguma cidade da Itália e perceber que na parte da tarde eles não estão falando buon pomeriggio, é justamente por isso. Professor, mas aí nesse caso o que eu faço? Se eu não falo buon pomeriggio, eu falo o quê? Você pode usar o próprio buongiorno até o final do dia. Depois disso, quando começar a entrar a noite, quando começar a escurecer, vem o terceiro cumprimento de turno que nós temos aqui, que é buonasera. Buonasera. Repete comigo. Buonasera, que significa boa noite. E quando nós falamos de boa noite em italiano, temos também um outro cumprimento, que não é bem um cumprimento, é mais uma despedida, que é buonanotte. Buonanotte, que muitas pessoas confundem buonasera com buonanotte. Ambos significam boa noite, mas qual é a diferença entre um e outro? Vamos lá, preste muita atenção. Buonasera significa boa noite, porém é usado como cumprimento quando você está chegando em algum lugar. Imagina que você está chegando em um restaurante na Itália na parte da noite e você quer cumprimentar o atendente, o garçom, fulano ou ciclano. Você vai usar buonasera. Buonasera. Já buonanotte também significa boa noite, porém no sentido de despedida. Imagina que você está na sala da sua casa assistindo um filme com a sua família. Você está cansado, com sono e quer ir dormir. Neste caso, para se despedir, você não vai falar buonasera, você vai falar buonanotte. Buonanotte. Para se despedir. Então, para que você não se esqueça e não se confunda, buonasera é usado para cumprimentar quando você chega em algum lugar, quando você encontra com alguém, e buonanotte é usado para se despedir, quando você já está indo dormir. Va bene? Então, recapitulando, quando você encontra alguém, um italiano, alguém na Itália, você pode chegar e falar ciao, buongiorno, ciao, buon pomeriggio. Ou ciao, buonasera. E assim como no português, em italiano também é muito comum você cumprimentar e logo em seguida já perguntar como a pessoa está. Como você faria isso em italiano? Você pode simplesmente perguntar come stai?
Come stai? Que significa literalmente como você está. Ou tutto bene? Tutto bene? Que significa tudo bem. Come stai? Tutto bene? Como você está? Tudo bem? E lembrando que aqui nós estamos falando do modo informal. Porém, a pergunta tutto bene pode ser neutra, ou seja, você pode usar ela tanto no sentido formal quanto informal. Então eu te digo, ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene? O que você pode me responder? Você pode dizer io sto bene, grazie. Io sto bene, grazie. E tu? Eu estou bem, obrigado. E você? E tome muito cuidado com esse e tu. Não diga e tu, como nós fazemos em português, de trocar a letra E pela letra I, ok? É e tu. E tu. E você? Neste caso, para responder, você pode dizer anch'io sto bene, grazie. Anch'io sto bene, grazie. Anch'io significa eu também. Anch'io é uma contração, uma abreviação de anche io. Anch'io sto bene, grazie. Ok, então nos cumprimentamos, já sabemos se um e o outro está bem, agora vamos perguntar o nome. Como nós podemos fazer isso? Eu posso te perguntar, come ti chiami? Come ti chiami? Que significa, como você se chama? Come ti chiami? Ou, como uma segunda opção, eu também poderia perguntar, qual é il tuo nome? Qual é il tuo nome? Que significa qual é o seu nome. E você pode simplesmente me dizer mi chiamo e o seu nome. Por exemplo, mi chiamo Martin. Mi chiamo Martin. Que significa eu me chamo Martin. Ou uma opção mais simples é dizer sono Martin. Sono Martin. Que significa sou Martin. Ou também, ainda mais simples, você pode simplesmente dizer o seu nome. Martin. Come ti chiami? Martin. Aí se eu te digo o meu nome, eu posso devolver a pergunta com e tu? E tu? Me chiamo Martin. E tu? E você? E você pode responder da mesma forma. Mi chiamo Marco. Mi chiamo Pedro. Sono Paulo. Sono Miguel. Ou também, se você quiser responder a pergunta qual é il tuo nome, você pode dizer il mio nome é... Il mio nome é Martin, ok? O meu nome é Martin. E depois disso, o que me resta dizer para você é prazer em te conhecer. E como eu falo isso em italiano? Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Conoscerti. Que significa prazer em te conhecer. E para finalizar, você simplesmente diz piacere mio. Piacere mio. Que significa o prazer é meu. É claro, se foi um prazer para você me conhecer, obviamente. Muito bem, então agora, antes de passarmos para o modo formal, eu quero praticar com você. Vamos praticar juntos? Imagina que eu te encontro na rua e eu vou te cumprimentar e assim a gente começa essa conversa, ok? Você me responde. Vamos lá. Ciao, buongiorno, come stai? Anch'io sto bene, grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Martin, piacere di conoscerti. Muito bem, perfeito. Foi fácil? Difícil? Escreve aqui para mim nos comentários. Ah, e eu quero deixar claro que você não precisa seguir exatamente essa ordem, ok? É mesmo para que você saiba o que você pode falar, mas você pode alterar a ordem. Nem sempre você precisa falar o tchau, ou nem sempre você precisa usar os cumprimentos de turno. Vai muito da situação e aonde você está, va bene? Bom, então agora vamos falar da maneira formal, que no geral não vai mudar tanto da informal. A maior mudança que nós vamos ter é no uso do pronome pessoal. E quando nós falamos dos pronomes pessoais, ou seja, os sujeitos, nós usamos o pronome tu para nos dirigir à segunda pessoa do singular de maneira informal, que literalmente significa você, e usamos lei para a formalidade. Professor, mas eu já vi que lei significa ela. Sim, mas em italiano, além de lei significar ela, vai significar também o senhor ou a senhora. Então, quando você precisar tratar alguém com formalidade, você também usa o pronome lei, seja para homem ou mulher. Então vamos lá. Se no informal nós começamos com ciao, no formal nós vamos começar com salve. Salve. A pronúncia do L. Salve.
ok? Que significa oi ou olá, porém no sentido formal. Você pode até completar e dizer salve signore, salve signore, ou salve signora, salve signora, que significa olá senhor, olá senhora. E em seguida, mais uma vez, nós temos os cumprimentos de turno, que você pode usar para complementar o salve. Por exemplo, salve signore, buongiorno, salve signore, buon pomeriggio, salve signora, buonasera. E mais uma vez eu quero te lembrar que buonasera é o boa noite para cumprimentar e buonanotte é o boa noite para nos despedir. Ok, então você cumprimentou e agora você quer perguntar como o senhor ou a senhora está. Você vai dizer como está? Como está? Que significa literalmente como o senhor ou a senhora está. Ou, como eu tinha te falado antes, nós podemos usar mais uma vez o tutto bene, que é um cumprimento neutro, ou seja, pode ser usado tanto no sentido informal quanto formal. E a resposta nesse sentido formal para como está e tutto bene vai ser io sto bene, grazie, e lei. Aqui nós temos uma mudança. Io sto bene, grazie, e lei. Lembra que nós usamos o e tu no informal? Aqui no formal nós vamos usar e lei, que significa e o senhor, e a senhora. E a resposta pode ser anch'io sto bene, grazie. Anch'io sto bene, grazie. Você vai perceber que nas respostas não temos tanta diferença do informal para o formal. É mais no uso do pronome pessoal. Então você cumprimentou o senhor e perguntou se ele está bem. Ele te respondeu e você respondeu ele de volta. Agora você quer saber o nome dele. Como você pergunta isso em italiano? Você pode perguntar come si chiama? Come si chiama? Ou você poderia perguntar qual é il suo nome? Qual é il suo nome? Lembre-se que no informal nós falávamos qual é il tuo nome. No formal nós vamos usar suo, ok? Que é o possessivo referente a lei. Qual é il suo nome? Qual é o nome do senhor ou da senhora? E as respostas aqui vão ser basicamente as mesmas do modo informal. Mi chiamo Martin. Mi chiamo Paolo. Ou sono Paolo. Sono Marco. Il mio nome è. Il mio nome è Paolo. Il mio nome è Martin. E se ele for devolver a pergunta para saber o seu nome, ele não vai dizer e tu, mas sim e lei. E lei. No modo formal, nós vamos trocar e tu por e lei. E o senhor? E a senhora? E a resposta vai ser a mesma. Mi chiamo Martin. E agora só o que vai faltar é o prazer em te conhecer, que neste caso, no sentido formal, também vamos ter uma pequena diferença. Aqui vamos dizer piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla, que significa prazer em conhecer o senhor ou a senhora. Então aqui nós vamos trocar o ti no final de conoscerti, do sentido informal para o lá, no sentido formal, conoscerla, va bene? E para finalizar, mais uma vez, pode-se dizer piacere mio, que significa o prazer é meu. Muito bem, então agora, para finalizar, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender aqui. Vamos criar uma situação. Eu te encontro e quero te cumprimentar, quero saber o seu nome de maneira formal. Então eu vou começar e você me responde. Va bene? Então vamos lá. Salve signore, buongiorno, come sta? Anch'io sto bene, grazie. Come si chiama? Io mi chiamo Martin, piacere di conoscerla. Muito bem. Eu tenho certeza que se você chegou neste vídeo sem saber como cumprimentar ou se apresentar em italiano, agora você sabe. E para termos certeza disso, vamos fazer o seguinte. Com o que você aprendeu aqui neste vídeo, escreva um pequeno diálogo aqui nos comentários. Eu vou adorar ver o quanto você está aprendendo. E caso você queira aprender italiano de verdade, com um método focado em te tirar do absoluto zero e te levar até o nível avançado em pouco tempo, clique aqui embaixo no link que está na descrição e venha conhecer o nosso curso Italiano com Martin. Um
curso 100% online que com certeza vai te ajudar a destravar de uma vez por todas. E aproveite que o curso ainda está com valor promocional. E se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo comigo, não deixe de ver o próximo vídeo que está aqui, sobre os 10 verbos mais usados na língua italiana. Eu tenho certeza que estando aqui comigo, em pouco tempo você vai estar voando e falando italiano. Então, ti ringrazio per essere qui. Ci vediamo nel prossimo video.